Bom, pessoal, hoje falaremos sobre estatística, tá? O que é estatística, afinal de contas? Ela nada mais é a parte da matemática responsável pela coleta de dados. E através dessa pesquisa realizada, eu consigo elaborar uma tabela, eu consigo elaborar um gráfico e em cima dessas informações eu consigo fazer a interpretação, observando um detalhe, tá? Uma questão muito importante em cima desta minha pesquisa é o título que vai ser dado para o meu gráfico ou para minha tabela, tá? Então, assim, ó, eu não preciso nem ter a pesquisa propriamente descrita, mas eu tenho que ter um título muito bem elaborado, muito claro do que eu estou pesquisando, porque no momento que eu tenho esse título claro, basta eu olhar para a tabela, as informações que constarem nessa tabela no gráfico já vão me dizer tudo. Então a leitura deste gráfico, ela vai ficar muito simples. Então assim, ó, basta eu ter o maior cuidado sempre na hora de elaborar o título do meu gráfico ou da minha tabela, certo? E agora eu vou dar continuidade a outros conceitos, tá? Então eu vou falar um pouco sobre cada item que é fundamental dentro deste conteúdo, tá? Por exemplo, o que é a população dentro da estatística? A população seria o meu todo, ou seja, se eu falar de pesquisa eleitoral, seria todos os habitantes da cidade de Novo Hamburgo. E eu fazendo a pesquisa, eu vou selecionar uma quantidade X que eu vou entrevistar, porque eu não vou entrevistar todos. Então, para a gente ter uma noção de quem vai ganhar a eleição, por exemplo, eu pesquiso ou eu entrevisto uma quantidade X de pessoas. E essa quantidade X é a minha amostra, ou seja, a população é o meu todo e a amostra é aquele grupo que eu pesquisei, ou seja, é um subconjunto dentro do todo. E o que é a variável? A variável é o meu resultado, ou seja, as minhas possíveis respostas. O que é a frequência absoluta? O próprio nome já diz, absoluta. Nada mais é do que o todo dentro da minha pesquisa que vão votar no candidato X. Por exemplo, eu pesquisei 1.000 pessoas e 520 pessoas vão votar no candidato X. A frequência absoluta do candidato X é essas 520 pessoas. Ela é o todo de um determinado item pesquisado e não o todo das pessoas que eu pesquisei. E a frequência relativa? Ela nada mais é do que a razão entre a frequência absoluta e o meu todo pesquisado. Se eu pesquisei 1.000 pessoas, por exemplo, e 520 vão votar no meu candidato a frequência relativa eu encontro através desta fração, porque a razão nada mais é do que uma fração, entre os 520 sobre os 1.000. Geralmente, a frequência relativa ela é apresentada dentro do estudo como sendo a porcentagem. Continuando, vamos fazer um exemplo para pôr isso bem na prática de fato, tá? Aqui, o exemplo fala que as turmas do terceiro ano do ensino médio de certa instituição são compostas por 60 alunos. Desses, 15 preferem voleibol, tá? Ou vôlei. Então, quer dizer que 15 é a frequência absoluta do vôlei, que são todos os alunos que gostam de vôlei. 25 são os que gostam de futebol. 8 preferem handebol. E 12 não curtem nenhum tipo de esporte. Ou seja, esta soma aqui, este somatório, ele tem que me resultar em 60. Porque 60 é o meu todo pesquisado. Então, no momento que eu somo isso daqui, certo? Tem que fechar 60 alunos, porque foi os alunos que eu pesquisei. Agora, como eu calculo a frequência relativa disto, tá? Basta
eu dividir, eu posso escrever tanto na forma de fração, a minha frequência absoluta, dividir pelo meu total e fazer isso aqui vezes 100. E quando eu fizer esta operação, eu vou chegar à conclusão que isso daqui corresponde a 25% do meu todo. 25 gostam de futebol, eu vou dividir por 60 e o resultado eu vou multiplicar por 100. Aqui daria, tá? 41,66666. E como aqui eu tenho que fechar 100%, quando é maior do que 5, eu vou arredondar para cima, ou seja, 42% correspondem que gostam de futebol. Agora eu vou pegar 8, dividir por 60, multiplicar por 100. É simples assim. Aqui também daria 0,1333333, tá? Eu vou usar, como aqui é menor do que 5, ó, eu vou usar os 13%. 12, agora que não gosto de nenhum esporte, eu faço a divisão e eu multiplico por 100. Efetuando-se essa operação, eu chego ao total de 20%. Eu fazendo esta adição aqui, ou seja, eu somando, tem que dar os 100%, porque 60 corresponde a 100%. 12 correspondem a 20%. 8 a 13 e assim, e os 25 a 42 e os 15 a 25%. Isto é esta parte inicial da estatística, né? É a parte fundamental que eu preciso compreender. Ainda temos os gráficos, né? Ou eu poderia ainda dizer que os principais gráficos que são utilizados dentro da estatística, é só fazer uma pesquisa, vocês vão observar, são os gráficos de linha, o gráfico de barras, gráfico de colunas e o gráfico de setores, o famoso gráfico na forma de pizza. Então, estes são os gráficos mais utilizados dentro do conteúdo. Aqui, por exemplo, eu passei para vocês, né, os principais gráficos, aonde eu fiz uma breve simulação, tá? Este gráfico aqui, esses 4 gráficos aqui embaixo foram feitos no Excel. Então, todos eles representam a mesma informação, tá? Aqui, o primeiro é o gráfico de linhas, que é aquele bem tradicional. Aqui fala, nesse gráfico de linhas, de livros que foram vendidos. E esse gráfico representa essa venda de livros no primeiro semestre do ano. No gráfico de barra ou de colunas, fala de uma pesquisa dos alunos de uma determinada série, o rendimento deles dentro da matemática nessa determinada série. Por exemplo, vamos fazer de conta que é uma turma de um terceiro ano. Então, qual é a quantidade de alunos que eu tenho aqui? 80 alunos no total. 8 tem um desempenho ruim. 16 tem um rendimento regular, 20 bom e 36 ótimo. Aqui foi feito essa transformação da frequência absoluta em frequência relativa. Aqui ao lado a gente tem a demonstração num gráfico de barras, aonde o meu eixo X é a quantidade de alunos, certo? Porque eu só consigo desempenho por causa da quantidade de alunos, ou seja, o meu Y seria o eixo do desempenho, né? E o meu eixo X seria a quantidade de alunos. Aqui embaixo, ó, também eu botei o mesmo gráfico na forma de colunas, certo? Aonde que fala aqui também da quantidade de alunos, do desempenho. Então, aqui neste gráfico, o foco da pesquisa não é a quantidade de alunos, e sim o desempenho deles dentro da disciplina. E aqui, por fim, temos o gráfico de setores, que é o gráfico mais conhecido como gráfico na forma de pizza. E para construir esse gráfico, o gráfico de setores ou o gráfico na forma de pizza, eu tenho que ter um cuidado muito, muito, muito grande. Porque no gráfico de pizza, a minha circunferência, ela tem 360 graus. Então, isso influi diretamente na porcentagem.
Eu não posso dividir, por exemplo, a porcentagem, não, 10% não é a mesma coisa que 10 graus. Então, eu tenho que fazer essa transformação. Como eu faço essa transformação? Porcentagem para ângulo, porque eu preciso saber o ângulo para colocar a minha linha aqui para determinar o meu gráfico. Então, eu faço o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho que 10%, tá? Tem um desempenho ruim. Como eu calculo isso? Eu vou pegar os 10%, eu vou dividir por 100, porque para tirar o símbolo da porcentagem, e daí este valor eu vou multiplicar por 360 graus. E daí eu vou ter aqui o meu grau, por exemplo. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 10, eu vou ter 360 sobre 10, logo, 10% é igual a 36 graus. Então, toda vez que eu for fazer o gráfico de setor, eu preciso lembrar deste cálculo aqui. Eu preciso lembrar que eu tenho que dividir a porcentagem por 100 para tirar o símbolo da porcentagem, multiplico por 360. E daí eu vou descobrir que 10% é igual a 36 graus. Bom, pessoal, por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Quem não se inscreveu, que se inscreva. E até lá!